A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um dia da nossa live. Vou dar o tempo aí de todo mundo estar entrando. Quero dar uma boa noite para todos, uma paz do Senhor, um olá. E vou esperar aí você estar compartilhando a nossa live nos nossos grupos. Amém. Esperar todo mundo estar entrando, uma paz do Senhor, uma boa noite. Esperar todo mundo se organizar. Hoje nós vamos continuar, aí fazendo nosso estudo do livro de Jó. Hoje nós iremos ler Jó capítulo 31, provavelmente é o capítulo mais longo do livro de Jó. Você que está aí chegando aí pela primeira vez, nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a conhecer os nossos canais, nos conhecer. Estamos todos os dias aqui às 22 horas, compartilhando um estudo bíblico. Nós estamos lendo o livro de Jó, então cada dia nós estamos aí lendo um ou dois capítulos. Hoje nós iremos ler Jó capítulo 31, também chegando já aí na reta final, já passamos da metade do capítulo, estamos chegando aí já na parte final do livro de Jó, que tem sido maravilhoso, tem sido recompensador. Você que está aí nos acompanhando pela primeira vez, acompanhe, conheça o nosso canal lá no YouTube, Escola Bíblica Casa de Zadok. Nós temos assim que a live termina, nós baixamos a live e colocamos ela lá no YouTube. Então lá tem do capítulo 1 ao 28, nós vamos continuar, vamos atualizar, para você poder estar acompanhando. A Escola Bíblica Casa de Zadok é uma escola bíblica, nós não somos uma escola teológica, nós somos uma escola bíblica, a qual nós oferecemos cursos bíblicos, estudos bíblicos, seminário. Então lá no nosso canal no YouTube, aqui também nas nossas redes, você vai ver estudos, seminários, a qual você pode compartilhar, a qual você pode participar conosco, estudando a Bíblia juntamente conosco. Nós não temos pré-requisitos nenhum, tá? Então você, às vezes você que não teve a oportunidade de aprender a ler, aprender a escrever, sente alguma dificuldade, de interpretar a Bíblia, de entender, compreender, nós estamos aqui para ser um braço de ajuda, um braço de auxílio para você. Então como é que nós fazemos isso? Nós oferecemos os cursos gratuitamente. Então você não vai pagar nada. Não é nada mesmo, tá? Não cobramos material, não cobramos as aulas. Se tiver certificado também, não cobramos o certificado, para que você possa aprender, e continuar aprendendo. Esse é o nosso intuito. Então todas as vezes que nós estamos aqui para ser um braço de ajuda para os obreiros, para os membros, você que é membro, você que é novo convertido, você que está afastado, mas ainda ama conhecer a Bíblia, você que não é evangélico. Nós temos muitas pessoas que nos acompanham, que são católicos, que são até ateus, que são judeus, todos são bem-vindos para estudarem a Bíblia conosco. Então, amém? Hoje eu vou dar aqui uma sugestão de Bíblia, Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, nós sempre estamos fazendo aqui te dando uma sugestão de Bíblia. Eu estou aqui com a Bíblia do King James de 1611, estilo Slim. Essa Bíblia aqui é para você que gosta de carregar a Bíblia dentro de bolsa, mochila, aonde vai, gosta de ter uma Bíblia. Nossa, olha como é que ela é fininha, coisa mais linda. E ela é uma das linguagens que eu mais gosto, que é a Bíblia do King James, a fiel de 1611. Então, assim, para quem gosta de uma linguagem ali mais robusta, mais tradicional, ela é muito boa. Essas Bíblias Slim, para você que é jovem, que é novo convertido, que quer uma Bíblia bem leve para você levar para todo lugar que você tiver, porque, irmão, tem que ter dentro do carro, dentro da Bíblia. Você vai para a faculdade, põe dentro da bolsa. Elas são ótimas para você você ver uma diferença. Eu estou com uma King James aqui também, olha só, essa Bíblia aqui, a que eu vou usar hoje, na leitura de hoje, essa Bíblia, olha só a diferença. Essa Bíblia aqui e essa aqui são a mesma, para você ter. Essa aqui não é uma Bíblia de estudo, tá? Porque normalmente essas Bíblias grandes são a Bíblia de estudo. Essa aqui também é uma King James fiel, de 1611, mais tradicional, e a Slim. Imagina, a mesma Bíblia, olha a diferença. Então, você pode sim levar ela é muito boa, tá? A gente chama ela de Slim. As Bíblias Slims, elas são assim, bem fininhas mesmo, bem leves, nem parece, Tem uns 66 livros aqui, Porque olha a diferença, Então a paz do Senhor, Pai do Senhor já aqui, Então assim, é lindo. Então você que é novo convertido, pastor, eu não gosto dessa linguagem, acho ela muito difícil. Então tem a NAA, Nova Almeida Atualizada. Você pode procurar também a nova tradução da linguagem de hoje. Você que é adolescente, jovem,
novo convertido, e até você que é obreiro, que já está há muito tempo, mas tem alguma dificuldade na parte interpretativa, você pode procurar uma NA, uma NVI, né? A Nova Versão Internacional também, ela é muito boa, né? Então, assim, são Bíblias que ela vem para te ajudar e para te auxiliar. Na leitura de hoje, eu vou estar utilizando a minha Bíblia de uso comum, tá? Que é a Bíblia da King James Fiel, 1611, mas você pode aí estar pegando a Bíblia do seu cotidiano, do costume, mas a gente sempre gosta de trazer Bíblias aqui para você ver, para quando você for comprar ou quando você for adquirir. Pastora, não sei ler, não sei escrever, o que eu faço? Então, hoje você com o celular, você tem um aplicativo chamado A Bíblia Falada. Você baixa no Play Store lá e ela, a Bíblia todinha, só no seu ouvido ali. Você dá o comando de voz, o capítulo, o versículo, o livro que você quer ler, e ela lê ela para você, e ela lê nas versões, tá? Você pode escolher as versões que você quer. Então, olha aí, bem facilitado para você. Então, eu vou trazer aqui em outro dia um celular para você ver, né? Esse aplicativo, né, da Bíblia Falada. Então, assim, tem Bíblia, tem harpa também, né? Para quem é de igrejas que tem harpa, tem um cantor cristão. Então, assim, tem uma multiforma de Bíblias hoje para facilitar o seu entendimento. Amém? Então, recados dados, né? Então, reconheça lá o nosso canal no YouTube, compartilhe essa live com algum parente, com algum amigo, com algum irmão, irmã, convida eles assim, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, e você que gosta da anotação, gosta de anotar, vamos estudar hoje Jó capítulo 31. Antes de começarmos, quero te convidar a nós orarmos. Não existe estudo bíblico sem a gente orar, pedir para o Espírito Santo conduzir o nosso aprendizado, porque Ele é o nosso mestre, é Ele que nos conduz. Então feche seus olhos rapidamente aí para nós orarmos, amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, eu louvo o Teu nome, obrigado pela oportunidade de estar aprendendo a Tua palavra, de estar, Senhor, meu Deus e meu Pai, aprendendo de Ti. Senhor, eu quero te pedir em favor de todos aqueles que estão juntamente comigo para aprender a Tua palavra. Espírito Santo nos ajuda, Espírito Santo auxilia no caminhar do aprendizado, que esta aula, Senhor, eu te ensino, possa entrar nos nossos corações. Senhor, que não seja a nossa sabedoria nem o nosso conhecimento, mas que seja a Tua vontade, seja a Tua sabedoria, Senhor. Então, Senhor, faz com que seja fácil, compreensível, para que nós possamos ouvir, guardar no nosso coração e aplicar. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Pegue aí a sua Bíblia, abra no livro de Jó, capítulo 31. Como eu falei no início, é o capítulo mais extenso, é um dos mais extensos do livro de Jó. Ele tem 40 versículos, né? Então nós iremos ler de 10 em 10. Para você que está aí nos acompanhando, o livro de Jó, ele é um livro poético, né? Ele é considerado um livro poético, e por ser um livro poético, muitas pessoas entendem que Jó nunca existiu. Ele era uma poesia, tem até uma corrente de pensamento que fala que Jó, ele foi dado uma poesia de exemplo, mas que ele nunca existiu na realidade. Na verdade, irmão, isso não tem base nenhuma, tá? Então Jó é citado como um homem, ele é citado no Novo Testamento. Então, assim, tá aqui perto do livro de Salmos, mas a sua história é uma das primeiras, é considerado um livro mais antigo, né, um dos livros mais antigos, com a história mais antiga. Então, assim, vale a pena você acompanhar e para poder mesmo conhecer a história, quão maravilhosa é a história bíblica, né? E aí eu quero abordar para você o seguinte: nós estamos chegando agora, a partir de agora no capítulo 31, é muito interessante, eu quero te convidar a você acompanhar até o final. Por que eu quero te falar isso? Porque nós vamos chegar agora na parte final e vai entrar, a partir de amanhã, vai entrar um novo personagem, né, um novo amigo. Quando nós estudamos o livro de Jó, é muito comum nós falarmos os 3 amigos de Jó, os 3 amigos de Jó. Só que na verdade vai entrar um 4º amigo aí. E aí esse irmão vai fazer uma virada de chave. E esse discurso agora que Jó vai fazer no capítulo 31, ele vai ser essencial para esse amigo aparecer, né? Então esse capítulo ele é muito importante porque ele vai ser o pontapé para o próximo amigo. O amigo ele é mais jovem, mas as palavras dele são maravilhosas, o que ele traz para os 3 amigos que são mais velhos. Então, assim, eu falo para você, não perca a partir de agora o livro de Jó. Ele já é interessantíssimo, vai ficar muito, muito mais interessante. Então, eu quero convidar você para a gente fazer essa imersão junto, aprender junto. E o capítulo 31 é o final
do discurso de Jó. Esse é o discurso mais longo de Jó. Pega quase 3, 4 capítulos de Jó aí fazendo um discurso, né? Depois que os seus 3 amigos fizeram os seus últimos discursos, né? Eles discursaram por 3 vezes, os amigos de Jó, e aí eles terminam os seus últimos discursos e Jó vem e faz o seu discurso mais longo. E esse capítulo aqui é o final desse discurso. Quero ler com você. Então acompanhe aí na sua Bíblia, versículo 1 ao versículo 10. Lembrando que eu estou lendo na King James Fiel, 1611. Diz assim: Eu fiz um pacto com os meus olhos, os caminhos, e conta todos os meus passos. Versículo 5: Se eu tenho andado na vaidade, ou se o meu pé tem se apressado para um engano. E aí, continuando, o versículo 6: Que eu seja pesado em balança justa, para que Deus conheça a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e o meu coração tem andado após os meus olhos, e se qualquer mancha grudou em minhas mãos, então semeie eu o outro coma, e seja a minha descendência arrancada desde a raiz. Versículo 9: Se o meu coração tem sido enganado por uma mulher, ou se fiquei à espreita à porta do meu vizinho, então que minha esposa moa para outro, e que outros se encurvem sobre ela. Aqui nós vemos, né, nesse final, né, de discurso, um discurso bem longo de Jó, nós vemos aí agora ele falar sobre a justiça e ele se defender das injustiças que os seus amigos têm feito. Então, esses últimos capítulos que nós lemos, desde do 28, do 29, né, o 29, o 30 e o 31, nós começamos a ter a noção quem era Jó, porque aqui a gente vê muita descrição, né, aqui que a gente começa a ver como Jó tratava as pessoas, como Jó era com seus amigos, com seus empregados, com a sua esposa, com seus filhos, né, de uma maneira mais detalhada que o próprio Jó vai falar como ele era, como ele tratava. E aqui ele vai se fazer uma autodefesa do que está sendo acusado. E aí ele começa a falar: olha, eu fiz um pacto, eu fiz um juramento, ou eu fiz uma aliança, né? Eu falei assim, com os meus olhos, eu não permiti que os meus olhos olhassem para mulher nenhuma, eu não permiti que nenhum dos meus passos houvesse injustiça. Então, esse capítulo 31, ele é muito importante porque Jó vai dar 19 pontos aqui, tá? São 19 pontos de coisas que precisam ser observadas. Então, ele vai falar de adultério, ele vai falar da fidelidade no trabalho, ele vai falar na fidelidade com o outro, na justiça, na sua justiça com Deus. E ele começa falando algo aqui muito sério, porque ele fala assim, olha, versículo 6, que eu seja pesado em balança justa, para que Deus conheça a minha integridade. Então ele está falando assim, olha, que Deus me pese as minhas ações. Se em algum momento eu olhei para outra mulher, se eu desejei a outra mulher, daí ele começa aqui a falar de pecados sexuais, né, que desde a antiguidade era um pecado de transgressão diante de Deus. Então o adultério, e olha que aqui nós estamos falando de um período que não era o período da lei, tá? A lei, ela vai vir com Moisés. Então assim, nós não estamos falando de período da lei aqui, tá? Então assim, mesmo ainda não tendo a lei, né, a lei mosaica, que é a lei de Moisés, você vê que o adultério, ele já era uma transgressão, ele já era entendido naquela época, né? Lembrando que Jó, ele provavelmente ali é da época dos patriarcas, provavelmente ali algum descendente de Jacó, algum dos filhos de Jacó ali. Então assim, desde essa época o adultério, ele era considerado uma transgressão. E é o primeiro ponto que Jó pontua aqui, falou, olha, eu fiz um pacto comigo mesmo, que Deus me coloque na balança. Eu nunca olhei para outra mulher, eu nunca tive o sentimento, né? E ele fala bem assim, o versículo 7, se os meus passos se desviaram do caminho e o meu coração tem andado após os meus olhos, e se qualquer mancha grudou em minhas mãos, ou seja, se qualquer coisa aconteceu no meu coração e nos meus olhos, e aqui já está falando das coisas invisíveis, porque uma coisa, irmão, é quando está visível, né? Quando todo mundo olha e quando todo mundo vê. Aqui Jó está falando de algo que ele conseguiria esconder. Ele fala, olha, ninguém nunca me viu com ninguém, né? Mas ele não está falando isso, ele fala, olha, nem no meu coração, que Deus me pese na balança, porque tem pessoas que falam assim, olha, ninguém nunca me viu com ninguém, mas vai ver o coração, vai ver o pensamento, vai ver os olhos, porque a lei, né, a lei de Moisés, né, a lei dada a Moisés, o adultério era o ato consumado, ou seja, você tinha que pegar eles no ato para eles poderem ser julgados.
Então, assim, aí vem Jesus lá no livro de Mateus e fala assim, olha, basta você querer com o seu coração. Ou seja, o Senhor colocou muito mais profundo isso, né? Então, assim, às vezes não foi exposto, nunca foi revelado, nunca foi descoberto. Muitas das vezes nunca foi descoberto o adultério. Mas para Deus se torna uma transgressão quando está no coração. Porque tudo, irmão, começa no coração, tudo começa nos olhos. Então, muitas das vezes, você que está aí me assistindo, você não consegue tirar o primeiro olhar, mas o segundo, o terceiro e o quarto você consegue tirar. Então, assim, tome muito cuidado com isso, tome muito cuidado, principalmente você que é líder, você que é obreiro, você que está em liderança. Nós falamos muito isso aqui na escola bíblica, né? O cargo, o ofício, ele te torna muito em evidência, ele te deixa muito exposto. E tem pessoas, né, por causa de uma carência emocional, ele se apaixona, irmão, pelo ofício de ver você cuidando das pessoas, de ver você atencioso, dando atenção. Muitas das vezes vê Deus te usando e a pessoa, ela olha aquilo ali e ela acaba confundindo admiração, respeito, né, por um sentimento emocional. Então, assim, tome muito cuidado com isso, vigie bastante. Pastora, mas eu não tenho culpa do que o outro vai pensar. Eu não tenho, então, assim, mas existem brechas que você pode cortar. Você que é casado, anda com sua esposa, anda com seu esposo, honre sua esposa, honre seu esposo ao público, né? Deixe que as pessoas vejam que você é casado, que você tem uma esposa, que você tem um esposo, que você tem uma família, que você protege, que você guarda, que você não abre mão. Porque nós estamos falando aqui de um Jó, que ele fala bem assim, olha, versículo 9, se o meu coração tem sido enganado por uma mulher, ou se eu fiquei à espreita, ou seja, se eu fiquei esperando o meu vizinho abrir uma brecha, aí ele fala uma palavra até muito pesada, que é o versículo 10, né? Então que a minha esposa seja para outro, né? Parece que ele está jogando a mulher, né, irmãos? Não, ele na verdade isso aqui é um jogo de linguagem que ele está usando aqui, tá bem? Um jogo aqui de linguagem. Então, é muito importante nós falarmos isso aqui. Por quê? Porque primeiro nós estamos falando de algo cultural, tá, irmãos? Algo bastante cultural aqui. Era muito comum, tá? Na época de Jó, na época ali dos patriarcas, você vê ali acontecer isso com Jacó, né? Era muito comum os homens ter mais do que uma mulher, né? Tinham homens que chegavam a ter 3, 4, 5 mulheres. E por que isso era comum, né? A lei permitia, não era a vontade de Deus, mas era a permissão de Deus. Pelo quê? Porque para os homens terem muita descendência. Você vê que até Jacó, né, que foi Jacó depois que se torna ali, Deus muda o nome dele para Israel, e ali ele tem filhos, né, que vão virar as nações depois, né, que vão virar as tribos. Então, assim, só que os filhos são de Jacó, só que foram de 3, ou se eu não me engano, 4 mulheres diferentes, né, tinha da concubina, então isso era muito comum. Por quê? Porque a descendência era do homem, então se levava o nome do homem, do pai. Tanto é que quando nós vemos as tribos, a gente fala que é os filhos de Jacó, só que tinham 2 que era de uma mãe, 3 que era de outra mãe, porque a descendência, ela vinha do homem, a semente vem do homem, o nome vem do homem, né? Então você vê ali, por exemplo, ali Davi com Salomão, né? Salomão, ele foi gerado por Betseba, né, que era a mulher de Urias, né? Então, no livro de Mateus não deixa de ser tirado isso, né, que ela era mulher de Urias, mas você vê que ele entra nos traços reais por causa do Davi, seu pai. Então, assim, a descendência era do homem. Então, por isso que era muito comum um homem ter várias mulheres no sentido de procriação, tá? Então, ele não podia ter um monte de mulher para ser bonito, tá, irmão? Não, ele tinha que ter para que muitos filhos fossem gerados, porque isso era um sinal de prosperidade, você ter muitos filhos. E aí que a gente vê como é interessante a história de Jó. Por quê? Porque na história de Jó, você não tem que Jó tem mais de uma mulher. Olha só, ele tem uma, que ainda mandou ele, né, negar, você nega esse Deus e morre aí. Então você vê que mesmo podendo, mesmo tendo essa possibilidade, você não vê Jó com várias esposas. Por quê? Porque isso foi um pacto que ele fez no coração dele. Olha, eu vou ter uma mulher e eu vou honrar essa mulher, eu não vou olhar para mulher nenhuma. Numa época que era muito comum e que era até próspero isso. Então, quando você olhava para os homens que tinham 3, inclusive hoje, muita parte do Oriente Médio ainda, tem essa raiz, né, histórica, cultural, de um homem ter 2 esposas, ter
pode ter até 10 esposas, desde que ele faça isso para ter filhos, para multiplicar o patrimônio, né? O casamento na época não era por amor, tá, irmão? Era por questão política. Se casava porque queria ter uma herdade, porque queria multiplicar a propriedade. Então, assim, são poucas histórias que você vê que era envolvido o amor mesmo, como de Rebeca e Isaac, né, que eles se amaram a primeira vez que se viram. Então, assim, são histórias diferentes. Então, você vê que Jó, mesmo com essa época em que ele poderia ter mais, até pelo tanto de prosperidade que ele tinha, era muito comum. E ele tinha muitos filhos, tá, irmão? Ele tinha muitos filhos, tinha quase 10 filhos, né? Se não me falha a memória, lá no capítulo 1. Né? Ele tinha 3 filhas, né? E tinha homens e tudo, mas todos eles da mesma mulher. Então você vê aí uma fidelidade que ele tem, mesmo numa época em que se podia, que se era bonito, que se era próspero, ele colocou no seu coração de ter uma esposa e honrá-la, e falou: olha, eu não vou nem deixar que o meu coração seja levado. Você vê que mesmo quando ela, na aflição ali, que ela fala: olha, você amaldiçoa esse Deus e morre, mesmo nos capítulos que ele fala assim: olha, minha esposa reclamou do meu hálito porque eu estou muito doente, minha esposa não suporta. Você não vê ele amaldiçoando ela, você não vê ele repudiando ela, porque, irmãos, a cultura dava o direito de ele repudiá-la, se ele quisesse, porque ela não tratou ele bem como a cultura falava que ele merecia. E você não vê ele fazendo isso. Você vê mesmo ele doente, mesmo ele se sentindo abandonado, você não vê ele repudiando ela. Por quê? Porque foi um pacto que ele fez com Deus. Então, você que casou, você que é casado, você que tem uma aliança, lembre que você fez um pacto com Deus. E aí a gente pensa assim: olha, eu vou ficar até enquanto eu estiver amando, né? Mas você fez um pacto com o Senhor. Então, assim, respeite o pacto que você fez com Deus por amar essa pessoa que o Senhor te deu, né? A família que o Senhor te deu, honre isso, não troque isso por uma aventura, não troque isso por um momento, não troque isso porque isso, irmão, traz transgressão para você, pior do que pecado. Adultério não é pecado, irmão. Adultério é transgressão. É você quebrar uma aliança de um relacionamento que Deus se importa bastante, que é o casamento. Então, você olha para Jó. Jó está numa época em que ele podia ter várias mulheres, se ele quisesse, né, por causa da sua prosperidade. E ele se colocou no seu coração de ter só uma e honrá-la. E ele honra ela mesmo no meio, mesmo quando ela não está honrando ele. Ele honra ela. Ele falou assim: olha, eu coloquei no meu coração, e se Deus quiser que ele pese isso na balança, ele pode pesar na balança que eu em nenhum momento desonrei ela. E olha que ela desonrou ele, mas isso não deu motivos para ele desonrar. Então, assim, não quebre a sua aliança, não abandone o outro, não seja agressivo, não só em ações ou como em palavras também, né? Honre o que o Senhor colocou nas suas mãos, principalmente você que é homem, né? Honre, né? Você como sacerdote da casa, como homem da casa. Você não é só o homem porque você é o sustentador, porque você paga as contas, não. A maior honra que Deus te deu foi de cuidar da sua esposa, de você honrá-la. O relacionamento de vocês dois é o único que Deus compara com o relacionamento dele com a igreja. É por isso que o Senhor chama a igreja de noiva, de esposa. É o único relacionamento, irmão, que o Senhor compara o relacionamento dele com a igreja, é o casamento. Então, por quê? Porque é algo muito precioso. Foi o primeiro ato que o Senhor fez ali no Jardim do Éden. Não tinha cartório, não tinha testemunho, foi o próprio Deus que uniu, né? Olha que coisa maravilhosa, o próprio Deus uniu. Então, assim, não jogue fora isso. Olhe para Jó. Jó poderia, a cultura deixava ele fazer, a cultura permitia que ele fizesse, mas ele colocou no seu coração: eu vou honrar. E aí veio a doença. Ela, por causa das situações, né, ela virou as costas, ela não quis ficar perto, ela ficou em casa com as servas, ela não suportava ficar perto dele por causa do cheiro, por causa do hálito. Mas você não vê ele desonrando ela, você não vê ele jogando praga nela, ele rejeitando
rejeitando, ele repudiando ela. Por quê? Porque o próprio Deus falou que ele era um homem reto, ele se desviava do mal. Então assim, um homem que é reto, que é justo com Deus, não tem como ele ser justo, irmão, e ele tratar a sua esposa e seus filhos mal. Não tem como você dizer que você é um bom servo do Senhor se você espanca, se você é espancador, se você é mentiroso, se você é traidor, entendeu? Quando nós olhamos para um servo do Senhor, a gente não tem que ficar encantado com o jeito que Deus usa. Vale mais o jeito que ele trata a esposa, como ele a reverencia, como ele trata os filhos, o tanto que ele trata a família. Esse ensino que as pessoas falam, abandone a família e vá fazer a obra, entendeu? Primeiro a obra, depois a família. Irmão, aonde é que está escrito isso na Bíblia? Aonde é que está escrito isso, que você tem que largar tudo? Não, mas foi Jesus que falou, que você, aquele que não largar pai e mãe. Jesus estava falando de prioridade, irmãos. É de prioridade. Ele estava falando, olha, eu tenho que ser o primeiro da sua vida, em tudo. Ele está falando para você deixar a sua família morrer, entendeu? E para você fazer papel de bonito na igreja, não. Então assim, cuide da sua família, cuide da sua esposa, honre ela, honre no seu coração, porque honrar com a pessoa do lado é muito fácil, mas honre ela lá no seu trabalho, vigie os seus olhos, vigie os seus ouvidos, não deixe que as sementes, né, porque o adultério, irmão, ele não começa com uma árvore, ele começa com uma semente. Não deixe que isso germine no seu coração, não deixe que isso germine, né, nos seus pensamentos. Guarde o seu coração, faça esse pacto, essa aliança com você e Deus. Jó não fez essa aliança com a esposa, né? Ele fala, eu fiz um pacto com os meus olhos, o versículo 1 foi com os meus olhos, eu jurei para mim mesmo, eu não vou fazer isso. Ele não jurou para ela, não. Tanto é que quando ele está nas cinzas, ela não está com ele, ela não está ao lado dele, e você não vê ele desonrando ela, porque ele fez esse pacto, ele fez esse juramento, né? Então faça isso e honre o seu casamento. Amém? Vamos continuar do versículo 11 ao versículo 20. Diz assim, porque isto é um crime hediondo, sim, é uma iniquidade a ser punida pelo juiz, porque é fogo que consome até a destruição, é desraigada todo o meu acréscimo. Se desprezei a causa do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, o que então farei quando Deus se levantar? E quando ele me visitar, o que responderei a ele? Aquele que me formou no ventre não o fez a ele, e não nos formou no útero? Se retive ao pobre o seu desejo, ou fiz falhar os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele, porque desde a minha juventude cresceu comigo, como com seu pai, e eu o guiei desde o útero de minha mãe. Se vi alguém perecer por necessidade de roupa, ou qualquer pobre sem coberta, se os meus lombos não me abençoaram, e se eles não esquentavam com a lã dos meus cordeiros. E aqui ele já deixou de falar agora do adultério, ele vem falar sobre a questão, né, o bem-estar, principalmente no trabalho. Ele fala assim, no versículo 13, se desprezei a causa do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo. E aqui contender não é briga, tá, irmão? Discussão. Né? Naquela época eles debatiam muito a questão do trabalho e tudo. E ele fala assim, olha, se eles debatessem comigo, em nenhum momento eu virei as costas para a necessidade dele. Ele vai falar, olha, nenhum órfão, nenhuma viúva, ninguém ficou necessitado, ninguém passou frio perto de mim. Eu tirei dos meus cordeiros, ou seja, eu não permiti que ninguém sofresse perto de mim. E aí eu quero dar atenção, né? Chamar atenção para você que é líder, para você que é empresário, você que é dono do seu, porque você tem pessoas sobre a sua responsabilidade, tanto na igreja como fora da igreja. Como você tem agido quando você é confrontado, né? Quando há um debate, que ele fala assim, olha, quando os meus servos e as minhas servas iam debater comigo, quando eles contendiam comigo, eu não deixava as necessidades deles passarem. Então o que acontece? Tem pessoas, irmão, que quando ele entra numa liderança, quando ele é um líder, quando ele tem pessoas sobre a sua responsabilidade, ele não pode ser questionado. Ele não pode ser questionado, você não pode ser perguntado por que não, você só me obedece, se você não me obedecer, você sai daqui, entendeu? E você vê que Jó, ele dava essa liberdade aos servos, mesmo que depois que ele adoece, você vê que os servos não querem ouvir ele mais.
Mas você vê que em nenhum momento ele destrata os servos, porque eles são os servos. Naquela época, você ter servos e você ter até escravos, os escravos eram pessoas que eles ofereciam o seu trabalho em troca de moradia, em troca de comida, né? Então assim, ou então a pessoa tinha alguma dívida muito alta e ele pagava com tempo de serviço, então ficavam 10, 15, até 20 anos trabalhando para a pessoa. Então eles eram chamados de escravos, né? Os servos eram as pessoas livres, mas que tinham, né, o seu trabalho, tinham que ser remunerados. Então você vê que ele fala assim, olha, os meus servos e as minhas servas, mesmo quando eles contendiam comigo, em nenhum momento eu deixei faltar para eles, em nenhum momento eu castiguei eles por isso. Então você vê aqui, o versículo 14 fala assim: o que então farei quando Deus se levantar e quando ele me visitar? O que responderei a ele? Aquele que me formou no ventre e não fez a ele, e não nos formou no útero? Ou seja, o que ele está dizendo assim? Olha, por que eu vou me sentir melhor do que meu servo? Por que eu vou me utilizar disso para ser melhor? Sendo que Deus, quando vier me responder, eu e o servo fomos formados em útero. Ou seja, se foi Deus que nos formou, ele está dizendo que eu não sou melhor do que meu servo porque eu sou líder, né? Então assim, Jó, ele não tinha esse pensamento, né, irmão, do degrau, olha, eu estou aqui em cima, os meus servos estão embaixo, eu posso pisar em todos eles. Então assim, ele falou assim, olha, o Deus que me criou, também criou ele também. Então assim, eu não posso me sentir mais, porque Deus, ele criou a mim, criou a ele também. Então você que é líder, você que está em liderança, você que está na frente de liderança, tome muito cuidado com isso, de você achar que, olha, porque eu sou líder, eu não posso ser questionado, eu não posso ser colocado em dúvida do que eu estou falando. Aqui na casa de Zadok a gente fala muito sobre isso. Não tenha tudo como verdade do que eu estou falando, não, a pastora está falando, entendeu? Vou engolir do jeito. Não, pesquise na Bíblia, vai estudar, estude, entendeu? Porque a gente não sabe tudo, né? O seu pastor, o seu líder, o padre, quem for, ele não sabe tudo, entendeu? Nós estamos em completo crescimento, irmão. Nós estamos sempre desenvolvendo, aprendendo coisas novas. Então, talvez a pessoa fale uma coisa que ele ainda não tem a profundidade. Não é que ele errou porque ele quis. Às vezes o conhecimento ainda não foi aberto ainda. Então, você pode procurar, né? E não se sinta diminuído, né? E falar, olha, eu não concordo com o que você está dizendo. A gente escuta isso todo dia, né? Eu não concordo, né? E como se a gente fosse arrumar uma briga. Não, você tem todo o direito de não concordar. E está tudo certo, irmão. Está tudo certo, entendeu? Então, assim, por isso que nós temos um temor muito grande de vir falar da palavra. Nós nos preparamos, nós oramos, nós estudamos, né? Todos os dias nós estudamos a Bíblia. Para quê? Para que nós possamos estar aqui para trazer o que nós temos, o melhor que nós podemos te dar. Mas às vezes o nosso melhor não é o suficiente, né? Então assim, procure estudar, procure se aprofundar por você, faça seu devocional. Aqui nós falamos muito isso, procure você estudar a Bíblia, entendeu? Para que você possa entender por si só. Jesus falou para os fariseus assim, olha, para os escribas, olha, vocês deviam me reconhecer, sabe por quê? Porque vocês estudaram as Escrituras a vida inteira. Para chegar o momento de reconhecer o Messias, eles não reconheceram. Então assim, creia em Cristo como diz as Escrituras. Mas se você não conhecer as Escrituras, até o modo da gente crer pode ser errado. Até o modo da gente cultuar o Senhor, louvar, servir, se a gente não aprender na Escritura os princípios que Ele deixou, você pode estar adorando errado, você pode estar servindo errado. Não, pastor, ó, Deus recebe do jeito que quer, recebe não. Ele deixou os princípios dele. É como um manual, irmão. Você imagina, você tem seu celular, o seu celular vem com manual, mas a maioria das pessoas não lê. Já vai, entendeu? Já vai ligando e tudo. Daqui a pouco passa o tempo que sua bateria estoura e vicia. Por quê? Porque você não recarregou quase 12 horas, como muitos celulares pedem. Por quê? Porque a gente não lê o manual, mas a gente acha, entendeu? Que do jeito que eu usar tá bom. Aí daqui a pouco ele quebra, ele queima. Aí você leva lá na autorizada e você descobre que você usou errado. Porque todas as informações estavam no manual. Então assim, procure saber. Você vê que já falou assim, olha, eu era questionado, mas em nenhum momento eu deixei que esses momentos me dessem um direito, sabe, de tirar o direito do outro. Por quê? Porque ele olhava para os servos e falava, olha, eu fui formado em útero, o Senhor me formou no útero, ele também, o meu servo também. Então ele não tinha motivo de tratá-los mal, ele não tinha de ser um patrão severo, um castigador, um ditador. A partir do momento que eu olho para o outro diferente, a partir do momento que eu me acho melhor, irmão, eu
me torno autoritário, eu me torno um ditador com autoritarismo. E isso serve para os obreiros que estão nos acompanhando também, né? Cuidado para o autoritarismo, né? Para o coronelismo não entrar dentro de você, falar, olha, eu que mando, entendeu? Só vai se eu deixar, entendeu? Você só fala com quem eu deixo, você só visita quando eu deixar. Então, se tome muito cuidado com isso, né? Então, assim, faça que o ambiente, as pessoas tenham confiança de te obedecer, mas que eles não sejam obrigados a isso. Porque quando chega na parte da obrigação, acabou a admiração. Então, você vê que os servos de Jó se permitia isso, porque ele não se achava melhor do que eles. Ele falou assim, olha, eles também foram formados por Deus no útero da mãe deles. Então, assim, se eu tratá-los mal, quando Deus vier, como é que eu vou receber? Então, assim, como isso é importante. Vamos prosseguir, do 21 ao 30. Diz assim, se eu levantei a minha mão contra o órfão, quando vim me ajuda ao portão, então que meu braço caia do ombro da juntura e que meu braço se quebre desde o osso, porque a destruição de Deus era um terror para mim, e por causa de sua grandeza eu não pude suportar. Se eu fiz do ouro a minha esperança, ou disso o ouro fino, tu és a minha confiança. Se me regozijei porque minha riqueza era grande, porque minha mão havia conseguido muito. Se eu contemplei o sol quando resplandecia, ou a lua caminhando em esplendor, e o meu coração foi seduzido em secreto, ou a minha boca beijou a minha mão, isso também seria uma iniquidade a ser punida pelo juiz, pois eu teria negado a Deus que está acima. Se me regozijei na destruição daquele que me odeia, ou me exultei quando o mal me encontrou, também não fiz pecar a minha boca? Também não fiz pecar a minha boca, desejando a maldição à sua alma. Chegou a parte mais linda desse capítulo, porque ele fala assim, olha, nós estamos falando do homem mais próximo, ao ponto do próprio Satanás falar assim, olha, lá no capítulo 1, fala assim, olha, ele só é fiel desse jeito, ele só é fiel assim, porque o Senhor cerca ele com riquezas e com bens. Ou seja, as riquezas e os bens de Jó eram muito chamativas, ao ponto de o próprio Satanás falar, olha, ele te adora porque eu também, ele não falta nada, ele não tem falta nenhuma. Mas você vê que Jó fala assim, olha, em nenhum momento eu me engrandeci por isso, em nenhum momento eu falei para o meu ouro, olha, aí está a minha confiança. E você vê isso, irmão, nos relatos com seus amigos, quando seus amigos começam a apontá-lo, dizendo, olha, você está em pecado, você está errado, você pecou contra o Senhor. Você vê que ele fala assim, olha, eu fui íntegro com Deus, eu sinto falta, o que eu sinto falta é da presença de Deus, eu sinto falta de eu falar e Deus responder. Em nenhum momento você vai ver Jó falar assim, olha, eu sinto falta dos bois, das roupas bonitas que eu tinha, aí eu sinto falta dos banquetes, da carne, né? Eu sinto falta do vinho bom. Em nenhum momento você vai ver Jó falar isso. Então, por quê? Porque ele não tinha o ouro, ele não confiava no ouro e falava assim, olha, eu sou assim, eu sou reto por causa do ouro, porque o ouro foi tirado dele e ele continuou sendo o mesmo Jó. Então, assim, ele fala assim, olha, em nenhum momento eu falei pro ouro, olha, eu confio em ti. Ele falou assim, porque se eu fizesse isso, o juiz poderia me julgar, porque eu estaria colocando algo acima de Deus. Então, irmãos, o que nós temos colocado muitas das vezes acima do lugar que é o lugar de Deus, o lugar de confiança. Tem pessoas que eles têm uma confiança porque ele tem um emprego, né, estável. Olha, eu confio porque todo mês ali, né? Aí eu confio porque a empresa está indo bem. Aí eu confio porque eu tenho salário. Eu confio porque eu tenho a casa é quitada. Eu confio porque eu tenho isso. Eu confio porque tenho aquilo. E a confiança em Deus? Né? Porque você está vendo um homem próspero aqui, falou assim, olha, em nenhum momento, você pode procurar. Ele fala assim, ó, versículo 24, se eu fiz do ouro a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Ele falou, Deus, me põe na balança e vê se algum momento eu tive a minha confiança no ouro. Tanto é que quando você vê que o ouro é tomado de Jó, quando você vê que os bens, né, tudo é tomado de Jó, você vê em nenhum momento ele reclamar com o Senhor. Falou assim, Senhor, e agora? Minhas roupas, Senhor, e agora? Né? Paz do Senhor, Grace, bem-vinda. Né? Nós estamos falando de Jó 31. E em nenhum momento você vê ele reclamar, falou assim, Senhor, os meus bens, né? Você vê ele falar assim que sente falta dos filhos, mas você não vê ele cobrar o Senhor. Você não vê ele colocar Deus na parede, olha, Senhor, o Senhor levou meus bens, o Senhor levou meus ouros, eu fui roubado, eu fui tirado tudo de mim, né? Então, assim,
Do que adianta você colocar a sua confiança nas coisas, porque elas são tão passageiras. Você imagina, irmão, se Jó tivesse colocado a confiança dele no ouro dele, foi tudo arrancado dele. Os tumores malignos que estavam sobre ele, as coisas que estavam sobre ele, irmão, não poderiam ser colocadas à prova. Tudo que Jó tinha foi tirado dele. Ele falou: olha, nem o meu sono, nem a minha paz, eu não tenho paz, eu não tenho sono, eu não tenho prazer em comer, eu não consigo andar, eu sinto dores, os meus dentes caíram, meu cabelo caiu, eu estou só pele e osso, estou ficando magro, não consigo me alimentar, porque até para me alimentar está doendo. E você vê assim, se ele tivesse colocado a confiança dele nas coisas, ele estaria amaldiçoando Deus. Ele estaria falando: Senhor, para que eu te servi? Para que eu prestei o holocausto para o Senhor? Se chegou na hora, tudo se perdeu. Então, em quem você tem colocado? Às vezes você não tem colocado a confiança no trabalho, mas você tem colocado a sua confiança na esposa, no esposo, nos filhos, no pai, na mãe, na igreja, no trabalho. Em quem você tem colocado a confiança ao ponto assim: olha, se isso me for tirado, acabou o mundo, eu morro, entendeu? Não vou conseguir viver. Coloque sua confiança no Senhor, porque Deus, sim, irmão, Ele é eterno. Nem nós somos eternos, nem nós somos para sempre. Então, e aí ele fala assim, versículo 29: se eu me regozijei na destruição daquele que me odeia, ou me exultei quando o mal o encontrou. Ou seja, em nenhum momento ele falou assim: Senhor, em nenhum momento eu fiquei alegre quando alguém que me fez algum mal, aconteceu alguma coisa. Nós no meu evangelho, vou falar baixo aqui, né? Nós temos um negócio de que Deus vai me vingar, entendeu? Deus é o Deus da minha vingança. Aí a pessoa faz uma fofoca de você, fala alguma coisa, a pessoa aparece doente, você fala: foi o dedo de Deus porque falou de mim. E a gente acha isso, irmão, como se fosse, sabe, uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, como se eu e você fomos premiados, né? Irmão, que coisa horrível, né? Mesmo que o Senhor faça isso, não é nada que nos alegre, né? Não há do que se alegrar com isso. Então, não deixe que essa vingança entre no seu coração. Não, todo mundo que falou mal de mim vai ver, Deus vai me honrar na frente deles. Por que você precisa disso? Né? Deus não é obrigado. Se Ele quiser, Ele faz. Ele prepara mesmo uma mesa perante os meus inimigos. Ele prepara mesmo diante dos seus inimigos. Mas você está preparado a sentar na mesa com eles? Porque o preparar diante não é você ficar sentado na mesa e eles em pé te olhando. Eles à mesa com você. Então, assim, cuidado com esses pensamentos. Não, o Senhor vai colocar a mão, o Senhor vai descer a cova por amor a mim. O Senhor não fez isso com os inimigos da igreja. Sabe quantos servos do Senhor morreram, né? Quantos hoje estão morrendo? Então, assim, é por causa de uma picuinha, uma coisa pequena, insignificante, coisa que você pode orar para Deus tratar o outro no sentido daquele outro se arrepender. Não é tratar de matar, Senhor, dá uma doença para ele, não. Tira esse pensamento, porque esse tipo de pensamento, esse tipo de coisa no nosso coração não é de quem se desvia do mal. Porque muitas das vezes, irmão, você foi mal para alguém sem perceber. Você fez alguma coisa ruim, o outro se sentiu ofendido. Aí imagine se Deus usa a mesma régua, fala: olha, a outra pessoa você também fez mal para ele. E aí se eu descer a mão em tu também, do mesmo jeito que você está pedindo. Porque às vezes a gente pensa, irmão, que todo mundo, né, eu sou a vítima da sociedade, sou, sabe, o alecrim, que todo mundo faz coisa mal e eu nunca faço mal para ninguém, entendeu? Nunca ninguém ficou magoado comigo. Às vezes sim, às vezes aquela pessoa nunca chegou em você, mas talvez você fez alguma coisa que magoou alguém. Né? Então, se imagina se Deus usasse de vingança da mesma régua. Então, aprenda com Jó essa questão. Ele fala: olha, eu nunca me senti bem, porque, irmão, quem é do Senhor, quem tem o amor de Deus, ele nunca vai se sentir alegre quando alguém que fez mal para ele. Você pode se sentir vingado no sentido assim: olha, foi Deus que fez, não fui eu, não foram as minhas mãos. Mas não se sinta alegre e regozijante. Né? Não se sinta alegre e regozijante, porque ai daquele que cai na mão do Todo-Poderoso. E se a Bíblia está dizendo que ai, por mais que Deus seja misericordioso, ninguém pode tirar. Então, assim, vamos aprender isso com Jó, né? Você que é obreiro, quando uma pessoa sai da sua igreja,
né? Não dispersa aquela pessoa com ódio, não com praga. Eu não vou te dar a bênção, entendeu? Você vai sair daqui sem minha cobertura. Eu já falei isso aqui, mano, quem tem cobertura é feira, entendeu? Feira, entendeu? Casa que tem cobertura espiritual, irmão, o Senhor quem dá, é o Senhor Jesus quem dá. Então assim, não aprisione as pessoas com isso, né? Olha, se você sair, se você sair do grupo, se você sair do departamento, vai te acontecer isso, vai te acontecer aquilo. Então assim, aí acontece uma situação com a pessoa, e a pessoa tá vendo, é porque você, sabe, assim, cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você deseja para o outro, cuidado com o que é falado para o outro, muito cuidado, porque um dia pode ser você que precisa sair, um dia você que precisa se retirar, né? Então assim, a vida é um ciclo, irmão, é cíclico demais. Um dia você está na liderança, daqui a pouco talvez você não esteja, talvez seja uma outra pessoa, né? Então assim, tome muito cuidado com isso, amém? Vamos ler do 31 ao 40. Diz assim: se aos homens do meu tabernáculo não disserem, se tivéssemos da sua carne, não estaríamos satisfeitos. O estrangeiro não se hospedava na rua, mas eu abria as minhas portas ao viajante. Se eu encobria as minhas transgressões como Adão, escondendo a minha iniquidade no meu peito. Eu temi a grande multidão, ou o desprezo das famílias me aterrorizava, de forma que eu mantivesse o meu silêncio e não saía a porta fora. Se um me ouvisse, eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me respondesse e que o meu adversário tivesse escrito um livro. Certamente eu o tomaria sobre meu ombro e o prenderia a mim como uma coroa. Eu lhe declararia o número dos meus passos, como um príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim e se os meus sulcos da mesma forma reclamarem, se comi os seus frutos sem dinheiro, ou fiz com que os seus donos perdessem a vida, que cardos cresçam ao invés de trigo e o joio por cevada. Acabaram-se aqui as palavras de Jó. E aí eu vou destacar o versículo 33. Se eu encobri as minhas transgressões como Adão, escondendo a minha iniquidade no meu peito. Nós chegamos aqui numa parte muito interessante, que eu queria trazer essa reflexão para você que está aí nos acompanhando. Jó, em nenhum momento ele vai falar que ele era um homem perfeito. Olha, eu não peco, não mereço estar passando por isso. Ele não entendia o que ele estava passando, ele não compreendia a situação que ele estava vivendo. Mas esse versículo 33 que nós lemos aqui, ele é muito pontual nesse livro, porque ele fala assim: olha, se eu cometi alguma transgressão, como eu cometi, eu não me escondi, como Adão fez, né? Ou seja, a história de Adão já estava bem refrescado à mente, né? Adão peca e Adão se esconde, né? Ele se esconde de Deus, ele se sente impróprio para que Deus o veja. E aí ele fala assim: se eu cometi uma transgressão, eu não me escondi. E aí ele continua falando assim no 34: eu temia a grande multidão, ou o desprezo das famílias me aterrorizavam, de forma que eu mantivesse o meu silêncio e não saísse porta fora. Ou seja, se eu cometesse alguma coisa, eu tinha medo das pessoas olharem e falarem assim: ele está se escondendo. Mas de quem? De Deus, porque ele fala assim: como eu queria que o Todo-Poderoso me respondesse. Irmãos, quantas vezes nós achamos que se pecarmos, se a gente se esconder, nada vai acontecer. Ele tinha um medo, irmão, de esconder algo, como Adão. Por quê? Porque ele falou assim que Adão está escondendo algo de Deus. Ele não estava falando das pessoas. Jó não tinha medo de esconder das pessoas. Ele tinha medo de se esconder de Deus. Ele fala assim: em nenhum momento, se eu cometi uma transgressão, eu não me escondia de Deus. Eu não fiz como Adão, que quis esconder e depois colocar a culpa em outro. Quantas vezes, irmão, pecamos e erramos e nós nos escondemos? Porque o inimigo coloca isso. É melhor você se esconder do que você confessar. Confessar é muito feio, sabe? Você ir lá e falar: olha, eu pequei, é muito feio, é horrível. O que vão pensar de você? O que vão achar quando descobrir que você pecou, sabe? E como isso ficou tão evidente nas igrejas de hoje, que as pessoas vão com o pecado até as últimas consequências. Aí quando não tem jeito mais, irmãos, quando não tem jeito mais, aí a pessoa vai lá e ela confessa, não pelo arrependimento, é porque não tem como esconder mais. Porque se pudesse esconder mais um pouco, ela fala: pastora, mas nós não estamos na época de confessar nada para ninguém. Irmão, se você não confessa, não tem perdão. Porque o arrependimento começa de você falar: Senhor, isso é errado. Porque a Bíblia fala: aquele que confessa e deixa. Você tem que confessar. Mas o que vão pensar? Que é a consequência do pecado. Todo pecado, irmão, ele tem uma consequência.
Ele tem uma consequência. E aí vamos voltar aqui ao adultério, né, que é o começo do capítulo. Eu não vou confessar o adultério porque eu não faço, mas você precisa confessar. Mas minha esposa não vai me perdoar, meu esposo não vai me perdoar. É a consequência. Oremos para que haja perdão, mas é a consequência, irmão. Nenhum pecado fica impune, nada, nada. O inimigo não vai fazer, a sua carne não vai fazer você pecar para que não haja consequência. Agora, não existe pecado a qual o sangue de Jesus não te cubra e não te perdoe. Mas existem as consequências, existe o salário do pecado, ela é a morte. Às vezes é a morte do casamento, a morte de um ministério, a morte de uma confiança, a morte da confiança no trabalho, no emprego. Então, assim, cuide para que você não caia, porque a queda tem um preço, irmão. É por isso que muitos querem esconder como Adão. E aí você vê que na passagem de Gênesis, Deus fala: Adão, aonde é que você está? Claro que Deus sabia onde é que ele estava, irmão. Mas ele fala: eu te vi e eu me escondi. O pecado, ele faz com que você veja Deus e queira se esconder. O pecado faz que você veja o Senhor e do que você correr para os braços dele como uma criança, como um amigo, como uma pessoa que vai te abraçar e tudo. O pecado faz com que você entre e se esconda. E se esconda dele, se esconda, fala assim: Senhor, eu te vi, mas eu quis me esconder. Quantas pessoas, irmão, ele está tão sujo do pecado, e quando Deus vem, a primeira coisa que a pessoa pensa porque Jesus falou assim: olha, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, vem. Porque a primeira coisa que o pecado faz não é falar para você vem, é foge, vai embora, sai de perto. E Jesus fala assim: vem, está carregado, está oprimido, sobrecarregado, está cansado, vem, que eu vou te aliviar. Mas aí vem o pecado e fala: não vai, porque você está cansado, você está oprimido, você está sobrecarregado, não vai, se esconde. E aí jovem fala assim: eu não conseguia me esconder. Aí, por isso, irmão, que ele tem essa necessidade de falar assim, olha, versículo 35. Se me ouvisse, eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me respondesse. Esse é o desejo de Jó. Não é o ouro, não é a prata, não é os animais, nada disso. Ele fala: o meu desejo é que Deus fale comigo. E mesmo Jó se justificando, e aqui acaba-se as palavras de Jó, mesmo ele se justificando, se colocando na mesa: olha, eu fui íntegro com a viúva, eu fui íntegro com as famílias, eu fui íntegro com o órfão, com os meus servos, com a minha esposa, eu fui com tudo. E mesmo assim há o silêncio de Deus. Mas ele mesmo assim, Jó nos dá uma lição, fala: não se esconda. Não se esconda. Você está vendo que um Jó, irmão, se expondo, ele está falando: olha, tem hora que ele fala assim que queria morrer, tem hora que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele falou: olha, para mim o único lugar que resta é a sepultura. Você está vendo um Jó expor a dor, expor aonde dói, expor o que os amigos estão falando. E principalmente ele está falando: eu estou falando com Deus. Quantos discursos nós vimos aqui de Jó falando com Deus? Por quê, irmão? Porque ele não está escondendo. Quantas pessoas hoje estão escondendo sua dor, estão escondendo como estão de verdade, por causa que o ofício não pode saber, a igreja não pode saber como você está, seu esposo, a casa não pode saber. Só que chega uma hora, irmão, que não tem como suportar mais. Em nenhum momento, irmão, Deus nos ensinou isso. Mas é do ser humano fazer isso. É do ser humano se esconder. É do ser humano. Irmão, você imagina um Deus que tudo pode enxergar, e Adão atrás de um arbusto de árvore, você: vou me esconder, que com certeza Deus não vai me achar. Porque o que eu fiz, sabe? Se Deus me vê. E aí vem um Deus, irmão, que cobre as vergonhas, porque a vergonha era de Adão, não era de Deus. Deus descia na variação do dia e via que eles estavam nus. Mas Deus, ele vai cobrir por causa da vergonha deles. Por quê? Porque isso foi um impedimento do relacionamento. Ele falou: você sabe por que eu me afastei? Porque eu vi que eu estava nu. Aí o que o Senhor vai lá, pega o cordeiro, sacrifica o cordeiro, pega as mãos e faz roupa para quê? Para que a vergonha não seja. Porque tudo que nos afasta, irmãos, Jesus, ele veio para tirar. A vergonha de Adão do afastamento foi a nudez. Qual foi a primeira coisa que Deus fez? Então deixa eu tirar essa nudez. É isso que está te afastando você de mim? E aí eu quero encerrar essa live hoje perguntando isso para você: o que tem te afastado do Senhor? Que você acha que é tão horrível que você tem que se esconder? E aí Jó está falando de transgressão. Transgressão como aquele pecado, sabe?
Porque tem o pecado de você errar o alvo, tem a iniquidade, que é aquilo que você sabe que é errado e você continua fazendo por razão, e tem a transgressão. A transgressão é aquele pecado que já enraizou. Você está transgredindo as coisas do Senhor. E aí é o pecado nível master. É esse que já está falando assim, eu posso ter cometido ele, mas eu não posso me esconder do Senhor. Porque se você se esconde do Senhor, irmão, que perdão haverá? Você nunca vai conseguir se esconder do Senhor. Por isso que a Bíblia fala que somos nós que nos afastamos. Porque quando pecamos, esse é o intuito de Satanás, quer que você peque. E quer que você se afaste, ao ponto de você olhar e não ver mais luz, de você não ver esperança, de você não ver jeito, de você não ver solução. Aí vem o Senhor, que é luz do caminho, que é perdão, e pergunta para você, onde é que você está? Por que você está se escondendo? Ah, pastora, mas eu não posso me achegar a Deus assim, eu não posso me achegar assim. Você tem que se achegar do jeito que você está, porque é Ele que te limpa e assim você não fica. Ah, eu estou mentindo, eu estou bebendo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Se aproxime de Deus, que Deus te liberta. Deus liberta seus lábios, Deus purifica seus lábios, Deus purifica a sua vida, seu corpo, a sua alma. Mas não se esconda, não se esconda. Jó falou assim, olha, eu não me escondo, eu não fecho a porta. Por isso que ele falava, por isso que eu falava e ele me respondia, porque eu não me escondo. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero fazer essa oração com você que cansou de se esconder. Mas assim, Senhor, só estou me escondendo, só estou me afundando. E às vezes você está dentro da casa do Senhor, você está louvando, você está pregando, você está fazendo tudo. E o seu coração está escondido com medo. Porque você não consegue largar esse pecado, você não consegue largar essa iniquidade, você não consegue largar essa transgressão. Mas maior do que tudo isso é o sangue de Jesus. Se nesse momento da live você fechar os seus olhos e pedir, Jesus, me ajuda. Eu quero ir ao teu encontro, para o Senhor me limpar, para o Senhor tirar isso de mim, para o Senhor me ajudar, para o Senhor me dar força. Eu tenho certeza, como tão fiel é esta palavra, eu tenho certeza que Ele não vai dar um passo para trás. Ele não vai se esconder e Ele não vai fingir que não está te ouvindo. Eu tenho certeza disso. Eu até te desafio a você fazer isso. Se você vai continuar da mesma maneira, não vai. Porque Deus, Ele é poder, a palavra dEle é viva. Então, da onde você estiver, de onde você estiver, feche seus olhos. E se você tiver esta coragem de falar assim, Senhor, a partir de hoje eu quero tomar uma nova decisão. Eu quero tomar uma nova decisão, eu quero me aproximar de Ti, eu não quero mais me esconder. Se você quiser colocar aí no comentário, pastor, eu quero, nós vamos anotar o seu nome, né, irmão, que nós temos um grupo de oração também na casa de Zadok, que nós sempre estamos orando pelas pessoas da live, os pedidos de oração. Alguém tinha colocado um pedido de oração aqui que passou aqui, mas eu passei o olho, depois eu vou pedir para alguém daqui da casa de Zadok anotar. Eu acho que foi a Grace que pediu oração pela mãe do Mateus, né, do esposo dela. Passou assim, eu memorizei mais ou menos, mas alguém da casa do Zadok que tiver aí, coloca lá no grupo de oração, tá bom? Esse pedido da Grace. E a todos que estão a me ouvir, faça essa oração, aceite esse desafio. Eu tenho certeza que Deus, Ele é poder. Eu creio por você que Ele é poder. Senhor Deus, Pai, eu louvo o Teu nome, porque quão grandiosa é a Tua palavra. Senhor, Jó se encontrava numa situação de tristeza, mas ele lembrou dos votos, dos pactos que ele fez com o Senhor, e como o coração dele era reto, e principalmente, Pai, como ele não se permitia se esconder do Senhor. Ele não se permitia se esconder quando ele pecava, porque ele sabia que no Senhor há perdão e redenção. Pai, hoje eu tenho certeza que tem alguém, Senhor, meu Deus, meu Pai, que parou nesta live. Senhor, meu Deus, meu Pai, que parou exclusivamente nessa live para ouvir esta palavra, Senhor. Porque não é tempo mais de se esconder. A alma dessa pessoa não suporta mais se esconder, Pai. Mas hoje, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço pelo poder do Teu nome. Pai, entra agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, dentro deste coração, dentro desta alma cansada, aflita, e tira tudo que esconde. Quebra os escudos de papelão, as correntes. Quebra, Senhor, meu Deus e meu Pai, todo mal. Quebra, Senhor, meu Deus e meu Pai, com poder e glória. Eu te peço que o Senhor quebra, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor é poder. Quebra, Senhor, porque o Senhor é poder. Quebra, Senhor, porque o Senhor é poder. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, pela vida dos meus irmãos. Aqueles que querem não se esconder mais. Os que entendem, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor seja a cura para aqueles que precisam. Que o Senhor seja a salvação para aqueles que precisam.
Deus, que o Senhor seja o renovo, que o Senhor seja a vida, meu Deus e meu Pai, para aqueles que precisam. Pai, em nome de Jesus, renova a aliança. Em nome de Jesus, renova os ministérios. Em nome de Jesus, renova os casamentos, as alianças. Renova, Senhor, meu Deus e meu Pai, a fé, pelo poder do Teu nome, Pai. E tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo, Senhor, que faz com que nós nos sentimos envergonhados, Pai. Envergonhados, meu Deus, meu Pai, do Seu olhar para nós, como se o Senhor fosse um homem, porque o homem acusa, o homem mata, o homem julga, o homem aponta, Senhor, mas o Senhor é poder. O Senhor olha para nós com o Teu olhar de misericórdia. E mesmo aqueles que se encontram cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eles possam vir ao Senhor, porque o caminho está aberto, Pai. O Teu sangue, Jesus, comprou este direito de abrir o caminho, Pai, para aqueles que creem, aqueles que possam crer no Teu nome, Pai. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, faz o Teu milagre, Senhor. Aonde a mão do homem não pode, aonde a mão do homem parou, aonde a mão do médico parou, aonde a mão da família parou, aonde a própria consciência dessa pessoa está dizendo que não tem jeito, que não tem solução. Pelo poder do Teu nome, Pai, abre as portas do céu com o Teu milagre e com esperança para aquilo que havia morrido, que não tinha mais esperança, Pai. O Senhor traz a existência em favor da alma e amor da alma, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame bênção sobre a sua vida. Muito obrigada a todos que compartilharam, que assistiram a live conosco. Amanhã, às 22 horas, estaremos aqui começando Jó, capítulo 32, e vamos estudar sobre Eliú, né, o quarto amigo de Jó. Então não perca, vai ser bênção. Que Deus te abençoe. Até amanhã.